Instrução espiritual. Sirvamos ao bem. A luz resplandece nas trevas. João capítulo 1, versículo 5. Hoje nós estamos iniciando o Evangelho de João. Encerramos ontem o Evangelho de Lucas. A luz resplandece nas trevas. João capítulo 1, versículo 5. Sirvamos ao bem. Não te aflijas porque estejas, aparentemente, só no serviço do bem. Jesus era sozinho antes de reunir os companheiros para o serviço apostólico. Sozinho à frente do mundo vasto, à maneira de um lavrador sem instrumentos de trabalho, diante da selva imensa. Nem por isso o cristianismo deixou de surgir por templo vivo do amor. Ainda hoje, em construção na terra, para a felicidade humana. Jesus, porém, não obstante conhecer a força da verdade que trazia consigo, não se prevaleceu da sua superioridade para humilhar ou ferir. Acima de tudo, acima de todas as preocupações, buscou invariavelmente o bem, através de todas as situações e em todas as criaturas. Não perdeu tempo em reprovações descabidas. Não se confiou a polêmicas inúteis. Instituiu o reinado salvador de que se fizera mensageiro, servindo e amando, ajudando sempre e alicerçando cada ensinamento com a sua própria exemplificação. Instituiu o reinado salvador de que se fizera mensageiro, servindo e amando, ajudando sempre e alicerçando cada ensinamento com a sua própria exemplificação. Continuemos, pois, em nossa marcha regenerativa para frente, ainda mesmo quando nos sintamos a sós. Sirvamos ao bem. Acima de tudo. Entretanto, evitemos discussões e agitações em que o mal possa expandir-se. Foge à sombra, ao fulgor da luz. Não nos esqueçamos de que milhares de quilômetros de treva no seio da noite não conseguem apagar alguns milímetros da chama brilhante de uma vela. Contudo, basta um leve sopro de vento para extingui-la. Livro Fonte Viva, Editora FEB, capítulo
106. Espírito Emmanuel. Psicografia de Chico Xavier. Nós precisamos valorizar o bem. Nós necessitamos sentir prazer em praticar o bem, em servir ao bem, porque nós temos sido até aqui, muitas vezes, instrumentos do mal, da maldade, da vingança, da perversidade. Nós precisamos aprender a servir ao bem. E Jesus exemplificou para nós essa postura de privilegiar o bem, onde todos poderiam ver um criminoso, um cobrador de impostos, como Mateus, ele vê a possibilidade de um trabalho maior no futuro. Ele vê a parte boa das coisas e das pessoas. Nós precisamos aprender a servir ao bem, a divulgar o bem, a falar do bem. É fácil? Não é fácil, porque tudo conspira para criarmos em nós o pensamento, a palavra e as ações do mal, considerando que estamos habitando um planeta aonde, no coração da grande maioria, carregamos ainda a insatisfação, a revolta, a desesperança, a tristeza, a mágoa, exatamente porque ainda não elegemos o bem como elemento norteador dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas ações. E a luz brilha na treva. É interessante a gente prestar atenção nessa anotação de João, porque perguntaram até ao Espírito Emmanuel, no livro Consolador, na questão 308, também um livro editado pela Federação Espírita Brasileira, com a psicografia do Chico Xavier. As palavras de João: a luz brilhou nas trevas, e as trevas não compreenderam. Tiveram aplicação somente quando da exemplificação do Cristo há 2000 anos, ou essa aplicação é extensiva à nossa era? O Espírito Emmanuel respondeu: as palavras do apóstolo referiam-se à sua época. Todavia, o simbolismo evangélico do seu enunciado estende-se aos tempos modernos, nos quais a lição do Senhor permanece incompreendida para a maioria dos corações, que persistem em não ver a luz, fugindo à verdade. Então é preciso um esforço muito grande dentro de nós mesmos para que, de fato, possamos brilhar a luz da compreensão, a luz do entendimento, a luz da esperança, a luz da alegria, porque, do contrário, seremos vitimados pela treva da ignorância, a treva da insatisfação e a treva até do ódio. Não nos iludamos, nós ainda somos capazes de sentir ódio, e isso é muito humilhante. Imagina que coisa horrível alguém sentir ódio por alguém ou por alguma coisa. É horrível. O melhor é que nós sentíssemos as vibrações do bem,
as vibrações do amor, até por conta da conservação da saúde mental, que, por consequência, gera a saúde física, harmoniza a, o organismo, o metabolismo, o funcionamento das glândulas que segregam hormônios, por exemplo, o hormônio da alegria. Vivemos uma época muito agônica, a humanidade está agônica. E essa agonia, ela surge por conta da ausência do serviço no bem. Nós precisamos servir ao bem, eleger o bem como o melhor estado de humor. E não podemos nos curvar ante a opressão da influenciação maligna. Precisamos buscar aprender a servir ao bem. Servir ao bem é pensar no bem, é falar do bem, é agir no bem. E o Dr. Bezerra de Menezes chega a nos orientar que para combatermos as raízes das más tendências, temos que pensar no bem, falar do bem e agir no bem. E alguém poderá dizer assim, mas são muitas as notícias ruins. Todo instante percebemos imagens das situações mais esquisitas e temos notícias dos crimes mais horrendos, de guerras. Ora, ainda assim, nós somos capazes e seremos sempre capazes de movimentar o nosso pensamento no bem, a nossa palavra no bem, as nossas ações no bem. Porque o mal que nos atinge brota de dentro de nós. Ora, nós temos total liberdade para escolher a qualidade do pensamento. E as palavras são os pensamentos que se materializam. Todas as ações que empreendemos são os pensamentos que se materializam. Então, se nós guardarmos esse desejo de servirmos ao bem, evidentemente que irá prevalecer essas vibrações do eterno bem, porque estaremos plantando, estaremos colhendo, estaremos movimentando essas sagradas energias do bem. Isso não é uma utopia, não é um sonho. Nós poderemos viver em paz, mas é preciso que o nosso pensamento esteja em paz. Evidentemente que aquela felicidade sonhada pelo egoísmo é impossível. Essa felicidade particular, individual, evidentemente que é impossível, porque seria o recrudescimento do egoísmo. Como poderemos ser felizes se ao nosso lado alguém chora com fome, alguém chora sentindo dor, oriunda de uma enfermidade, às vezes incurável? Há pessoas que rolam pelo chão. Temos notícias de pessoas que rolam pelo chão de dor porque remédio nenhum consegue combater aquela situação. Então, como nos sentiríamos felizes? Seria o suprassumo do egoísmo. Evidentemente que a felicidade relativa é possível. É possível que criemos dentro de nós os elementos de compreensão, de tolerância, de paciência, os elementos de uma relativa alegria, não alegria provocada por drogas prescritas por médicos ou drogas ilícitas. Não, não é essa alegria. A alegria natural. Não é a alegria da gargalhada. É a alegria do sorriso de satisfação, do sorriso de contentamento, do sorriso
da compreensão de que nós poderemos servir ao bem. Emmanuel, escrevendo por meio da mediunidade do Chico Xavier, chama a nossa atenção para a importância de servirmos ao bem, exatamente comentando o evangelista João nas anotações do capítulo 1, no versículo 5. A luz resplandece nas trevas. Ora, mas que luz é essa? É a luz do bem, é a luz do amor, é a luz da alegria, é a luz da compreensão, do entendimento da vida nesses padrões do Espírito. Isso é impossível? Não, não é impossível. Evidentemente, nós não podemos pretender, como falávamos, 100% de alegria, 100% de felicidade, porque seria uma atitude de egoísmo, considerando o sofrimento à nossa volta. Ora, mas ainda que haja sofrimento à nossa volta, em havendo o desejo de servir ao bem, nós iríamos ajudar aquele que está com dor, aquele que está com fome, aquele que está desnudo, na simplicidade de uma atitude material, moral, espiritual, e até poderemos pedir a Jesus em pensamento por determinadas situações que possam gerar constrangimento e dor. E qualquer pessoa pode fazer isso. Nós podemos conversar com Jesus pelo pensamento. Ele é o governador do planeta Terra. Não há necessidade daquelas orações bonitas, com palavras rebuscadas, não. Uma conversa normal, como conversamos sempre na nossa vida comum. Se a pessoa fala gíria, pode falar gíria, qual o problema? Ele já sabe o que passa no nosso coração. Ora, o que nós não podemos é desacreditar, não confiar e perdermos a esperança. Temos que desejar servir ao bem com esperança.